paz, queridos. Domingo estudaremos a lição de número 8, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. Mais um conteúdo importantíssimo para estudarmos no domingo. E olha, a lição vai falar de identidade pentecostal. E o que é a identidade do que aquilo que nos define? Então, a nossa identidade deve ter marcas do que? Do pentecostalismo, da essência que nos mantém, e nós precisamos, as outras pessoas precisam ver em nós a identidade de Cristo, de verdadeiros pentecostais. E para enfatizarmos a nossa identidade e para não darmos brecha à sutileza ou a algumas tentativas que fazem com que enfraqueçamos ou diminuamos ou não creiamos na identidade pentecostal, eu quero fazer uma dinâmica com os irmãos, na verdade duas dinâmicas muito simples, prática, e o professor não pode deixar de fazer essa dinâmica, porque eu tenho certeza que será uma bênção na sala de aula. E do que nós vamos precisar para essa dinâmica? Apenas de uma caixa de fósforos. E o professor vai começar a dinâmica com a participação dos alunos, para interagir com os alunos. O professor chama 3 alunos e entrega para cada um dos alunos 2 palitos de fósforos. Então o professor vai entregar 2 palitos de fósforo para cada aluno. E aqui, como eu estou fazendo, o que o professor vai falar? Qual que é o título que nós vamos dar para essa dinâmica? A chama não pode apagar. Por quê? Nós vamos estudar sobre a nossa permanência no quê? Na nossa identidade pentecostal. Nós vamos falar sobre o derramamento do Espírito Santo e nós vamos falar também do quê? Dos dias de hoje. Nós vamos falar que o Espírito Santo, os dons espirituais são para os dias de hoje também. Então, nós vamos enfatizar nessa lição, mais uma lição abençoada, que nós temos o que? Como evidência, o que? Os dons espirituais para os tempos atuais também. Nós não negamos a atualidade dos dons espirituais. Nós cremos no batismo com o Espírito Santo, nós cremos a evidência de falar em línguas e nós também cremos no dom de línguas. E tudo isso para os tempos de hoje. Então, a chama não pode apagar. E o que o professor vai fazer? O professor vai chamar os alunos, cada um, ele vai ficar com um palito assim nas suas mãos, e o professor vai acender um fósforo e vai falar assim para o aluno: olha, você não pode deixar a chama apagar. Aí o aluno vai ficar, o professor vai enfatizar, vai olhar, vai verificar o que o aluno está fazendo. O professor vai acender apenas de um aluno. E aqui nós notamos, que a chama vai descendo. E aí o professor vai tentar verificar o que é que o aluno vai fazer. Não pode deixar a chama apagar. Aí vamos esperar que o aluno faça o quê? Acenda o outro fósforo e ele vai tentar também da mesma forma não deixar a chama apagar. Qual que é o intuito? O professor vai analisar se o aluno, antes de deixar apagar, passa para o próximo aluno que está com fósforo, que não foi acendido. Então essa é a finalidade. E aqui é porque o meu fósforo apagou, mas o que acontece? Ele ia continuar a sua chama. Como é fogo, um foguinho, a gente não vai querer que queime o dedo. Então, lógico que ia ser a reação natural após, se o aluno passou para o outro, ele apagar. Mas o que eu quero dizer com isso, de não deixarmos a chama apagar? Olha, nós notamos que o palito, quando nós estamos falando em não deixar a chama apagar, qual que vai ser o foco do aluno? O aluno vai ficar olhando para o palito para quê? Para a chama não, como aqui é um fogo de verdade, para a chama não pegar no seu dedo, para não queimar. Mas ele estava com foco onde? Os olhos deles estavam fitos onde? No fogo. Então o fogo aqui vai representar o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nosso foco tem que estar em Cristo, nós temos que estar ligados em Cristo, precisamos estar firmados em Cristo
Para quê? Para que a chama de Cristo penetre em nossa vida. E em evidência, nós vamos transbordar o quê? Desse fogo do Espírito, nós vamos transbordar o quê? Através dos dons espirituais, através da evidência de falar em línguas, nós vamos falar o quê? Nós vamos estar revestidos de poder, porque nós cremos na atualidade, nós cremos no fogo e nós cremos no pentecostalismo. Então, a pessoa não queria se queimar. E outra coisa, o fogo, quando ele está aceso, aquele que está perto dele vai ser o quê? Vai ser queimado também. E é por isso que o professor vai dar um fósforo aceso e o outro sem acender e os dos demais. Porque quando se une, é igual aquele, onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, o Senhor se fará presente. E quando estamos em comunhão, e quando nós estamos ligados em Cristo, quando nós estamos vivendo a essência de Cristo, quando nós estamos vivendo com Cristo, e há uma reunião, quando nós congregamos, quando a igreja do Senhor congrega, aí vai transbordar do quê? Vai transbordar do Espírito Santo de Deus, e o fogo de Cristo em nossas vidas, nós vamos o quê? Transbordar. E é nesse transbordar vai ser evidenciado o quê? Os dons espirituais. Então, espero que o professor faça essa dinâmica e seja uma bênção, que é forma de nós não deixarmos o quê? A chama apagar. Então, independente do que os outros creem, que os dons espirituais não é para hoje, o nosso foco está em Cristo, não em doutrinas. As pessoas não acreditam, lógico, cada um tem uma crença, vamos respeitar, mas nós cremos, vamos permanecer, não vamos deixar a chama apagar, não vamos dar o quê? A brecha para o enfraquecimento espiritual. Outra dinâmica, a segunda dinâmica, nós vamos utilizar a mesma coisa, o mesmo produto, o fósforo. E qual que vai ser o sentido dessa dinâmica? Na primeira dinâmica, nós falamos sobre o quê? Sobre não deixarmos o fogo apagar. Então, a primeira lição que nós aprendemos é que estamos em Cristo, vamos permanecer nas nossas raízes. E o segundo ensinamento é que nós, para nosso fogo permanecer aceso, o nosso foco em Cristo. Nós precisamos o quê? Estar continuamente em Cristo para permanecermos cheios e revestidos do poder de Deus, a nossa identidade pentecostal. E a segunda dinâmica é o quê? Vamos também utilizar o fósforo. Só que nós vamos verificar o quê? Olha, vamos utilizar aquele fósforo que foi aceso e um outro que está aqui intacto. Olha, aí o que os irmãos vão perguntar? É possível acender esse fogo sem utilizar a caixa? Impossível, né? Mesmo aqui, ó, digamos que esse fósforo aqui, ele é novo, ele ainda não foi utilizado, ele está apto aqui para a chama, só que por si só ele não consegue acender. Então, esse daqui, ele já foi aceso, só que ele já, o quê? Está apagado. Ele também não consegue acendê-lo, ele ainda tem um pouco aqui, ó. Ainda tem algo, ele pode ser aceso, mas por si só ele não consegue. Nem o que está intacto e nem o outro. Então isso vai demonstrar o quê? Que para sermos cheios do Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar ligados em Cristo. Precisamos buscar o nosso Deus, precisamos estar a cada dia na presença do Pai, orando, jejuando, buscando, crendo que o poder de Cristo ele é real, ele é verdadeiro e os dons são para os nossos dias atuais. Então, o que acontece? Eu sozinha não consigo me encher do Espírito Santo de Deus. Eu preciso o quê? Me esvaziar de mim mesma para depois eu ser cheia. Mesmo eu estando na presença do Senhor, mas se eu não buscar, se eu não estiver em Cristo, eu não consigo acender. E mesmo se eu estiver o quê? Digamos, fraca, desanimada, já fui até passando assim de acordo com algumas provações, algumas coisas, vai enfraquecendo a sua fé, mas se você se voltar para Cristo, se você voltar ao primeiro amor, você vai ser cheio. Quando estamos em Cristo, que aqui vai representar Cristo, quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos acender a chama. Aquele que está aceso, aquele que está em Cristo, quando nós nos reunimos, o que acontece? Junto, o fogo de Cristo, ele é aceso. E nós precisamos disso, manter a nossa essência, estar focado em Cristo, estando em Cristo, buscando ao Senhor, e não vamos deixar a chama apagar. Deus abençoe a todos e que seja uma bênção na aula no domingo. Fiquem com Deus.